Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Geison Durães, eu faço parte da Casa do Desenvolvedor e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre SEO no marketing. Você sabe como é que funciona? Provavelmente sabe porque a gente fez uma série aqui conversando sobre esse assunto no canal da Casa do Desenvolvedor. A gente falou sobre o que é, sobre as principais ferramentas. Vou deixar aqui, né, as indicações no card. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o polêmico Google Analytics 4. Roda a vinheta. Bom, pessoal, se você já trabalha na área do marketing, na área do SEO, você sabe que o Google Analytics passou por uma atualização. E nessa atualização mudaram algumas contagens ali dos números, também o próprio layout do Google Analytics, e a gente vem chamando da atualização GA4. Mas você sabe por que aconteceu isso? Calma que a gente vai chamar especialista aqui para falar sobre esse assunto, né? Todas as novidades que a gente sentiu com essa mudança, com esse período de transição para o Google Analytics 4. Karina, seja muito bem-vinda aqui na nossa conversa. Obrigada, Jason. Bom, eu vou me apresentar rapidinho, então. Eu sou ex-designer e analista SEO aqui na TecnoSpeed. Mais informações, assistam os vídeos anteriores. Exatamente. Assistam os vídeos anteriores que a gente vai deixar no card aqui e também na descrição desse vídeo. E aproveitando, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, porque a gente vai ter outros materiais falando sobre SEO. Então, para você não perder nada, eu sei que você é um profissional que gosta de ficar atualizado, aqui é o local para você encontrar todos esses materiais. E a Ká vai ajudar a gente nessas atualizações, porque ela, mais do que qualificada, ela é super qualificada. Cara, é o seguinte, Mas, a gente ficou pensando assim, nossa, o Google Analytics mudou recentemente, será que a gente fala, será que a gente não fala? Porque a gente está nesse processo de transição onde muitos dos processos, né, tá sendo analisados ali, recebidos por nós. E eu queria entender, né, para você, o que isso de fato, né, está impactando no Google Analytics 4, que mudou em relação às outras atualizações que a gente já teve em relação ao Google Analytics. E essas atualizações elas acontecem de forma frequente ou esse é um ponto fora da curva? certo, vamos lá. O Google Analytics, ele é, então, o grande lançamento do Google, né? Na verdade, ele foi lançado já faz um tempinho, foi em outubro de 2020, mas o burburinho, vamos dizer, começou no final do ano passado, assim, para cá. Por quê? Porque em julho, se eu não me engano, era a data limite para você transferir seus dados do GA3, que era a versão antiga, para o GA4. Então, assim, a gente começou a falar muito mais do GA4 no final, do meio do ano passado para o final, a gente começou a falar e agora, no começo desse ano, foi assim, tipo, todo mundo falando assim. O que é? Expectativa, O que... né, Oi? só uma pergunta, como é que foi aquela expectativa, então, dessa transição? Que veio na minha cabeça, fiquei curioso para saber. Foi assim, foi intenso, né? Porque a gente sempre fala assim: ah, não, vamos mudar, precisa mudar. E, né, a gente foi assim: não, mas o GA3 é tão legal e tal, tem tanta coisa. Então fica aquele medo, né? Toda mudança a gente fica com aquele receio e tal. Então foi intenso, mas o GA4 realmente é maravilhoso e a gente vai falar aqui um pouquinho mais. Então, o que que veio desse GA4 que é tão maravilhoso, hein? Fiquei curioso. Bom, o GA4 ele teve uma grande mudança em relação a o modelo de aprendizagem dele, né. Então, a gente está nessa era, assim, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, e o GA4 não foi diferente. Então ele é baseado em aprendizado de máquina, e ele coleta os dados de diversos fatores. Então inclui site, aplicativo, interações que o usuário teve com as campanhas de Google e tal. Então ele tem, a gente vai ter uma visão mais holística do comportamento do usuário em diferentes canais. Então essa foi assim a grande mudança dele, né? Mas o porquê que teve essa atualização do GA4? Tanto por questão assim dessa questão assim de inteligência artificial, aprendizado de máquina, mas também a gente tem ouvido muito falar nesses últimos anos da privacidade de dados. Isso era muito importante para o Google atualizar. Então, essa versão ele é mais focada em privacidade do usuário.
Então, ele é projetado para ser compatível com as leis de privacidade, com as regulamentações que a gente tem nos últimos anos, vem se atualizando, né? E também ele tem uma grande diferença, que ele não usa o cookies de terceiros para coletar dados. Então, ele é bem mais assim, ele é focado mesmo em privacidade. Outra questão, pode falar, desculpa. Eu queria só comentar que, de fato, né, a gente fica brincando, mas o que que mudou, né? Será que era necessário? Sim, é necessário, né? O movimento da comunidade como um todo, da segurança desses últimos anos, teve ali uma ênfase maior na área da tecnologia, e o Google Analytics mostrou que também está com esse ponto ali como prioridade, né? No seu mecanismo, né? Então essa atualização ela não é apenas algo superficial ou simples, desnecessário, não. Tem um porquê disso acontecer, assim como várias outras atualizações que já aconteceram, né? Então é importante para os profissionais, né, que estão na área terem essa consciência e também por isso mesmo serem mais proativos em relação às atualizações dessas ferramentas, porque realmente vem para somar, né, e não para dificultar, mesmo que no primeiro momento pareça isso, né, difícil para se adaptar. Mas É beleza, verdade. te interrompi, mas pode continuar. Imagina. Bom, então é isso. O GA4 ele realmente ele é mais preparado para o futuro, é que a gente vai ter, querendo ou não, essa integração da máquina com um ser humano, vamos dizer, cada vez mais forte. Então, ele já foi preparado para isso, né? Mas, beleza, o que que muda, né, efetivamente no GA4? Que a gente falou, tudo bem, ele é, né, focado mais na privacidade e tal, mas beleza. Efetivamente, a gente vai ter, com esse aprendizado de máquina, com a inteligência artificial, insights muito mais profundos sobre o usuário. Como que ele interage com o site. Então, a gente consegue ter relatórios muito mais completos em relação assim a como que o usuário navega no site, no aplicativo. Então, tem uma área ali nova no dashboard, muito completa de relatórios, com muitas opções assim, de filtro, de você personalizar esse relatório com a necessidade da sua empresa, do seu cliente e tal. A gente tem novas métricas e dimensões que permite, então, realmente a gente entender de uma forma muito mais aprofundada o usuário. Então, agora sim não me vem muita coisa na cabeça, assim, mas vai ter novas métricas, tem novas métricas e dimensões para a gente conseguir entender o usuário, né? E o que mais que eu tenho para falar? Como eu falei para vocês, né, a gente não, o GA4 não vai mais usar cookies de terceiro para rastrear o usuário, isso é um grande impacto. Então, assim, a gente está preocupado com essa questão da privacidade de dados do usuário, mas a gente vai sentir, a gente que é do marketing, vai sentir um pouco essa questão de rastrear o nosso usuário ali. Pois é um ponto assim que a gente geralmente chora, né? Agora, como é que a gente vai fazer para traçar nossas estratégias sem esses mapeamentos, né? Mas agora realmente é o momento de colocar a criatividade para jogo, ver como é que a gente consegue se articular nessa nova realidade que está acontecendo no Analytics, mas a gente vê, por exemplo, usuários Apple uma dificuldade muito grande para a gente conseguir rastrear em alguns aplicativos, né, em alguns sites, justamente porque ali também houve uma atualização muito forte em relação à segurança, né? Então, a gente vai precisar ser Sim. mais criativo, como a Cá comentou, temos novas métricas no GA4, de repente dali surjam algumas oportunidades, mas é aquele negócio, né, Cá? Geralmente, quando está no início, a gente fica um pouquinho saboretando ali, né, para onde for, como fazer, mas o legal também é que está dando novas oportunidades de explorar esses números dentro do GA4. E provavelmente quem está vendo esse vídeo passou por essa atualização, né, cara? Porque então foi finalizado ali entre junho e julho, foi finalizado, agora todo mundo está com o GA4. Isso, exatamente. Até esses dias eu recebi um e-mail que era assim: o seu Google Analytics parou de processar dados. Então, assim, a gente
tem propriedades do Google Analytics da TechnoSpeed, por exemplo, que você vai ver que está zerado. Então, é só GA4. Mas, Nossa. assim, falando ali, né, a questão de rastrear o usuário, assim, é importante, né, a gente ter essa privacidade, a gente tem muito essa coisa de, né, invasão de dados e tal, então isso é muito importante, a gente deixar a privacidade do usuário, mas em contrapartida, que é o próprio Google que fala, assim, a gente com esse aprendizado de máquina, com a inteligência, a gente vai entender melhor como é que o site, como é que o blog ele é usado. Então, por mais que a gente tenha um pouco mais assim de privacidade do usuário em si, a gente consegue entender como que o site e o blog ele é utilizado. E isso vai trazer muito mais insights para a gente melhorar campanhas, para melhorar como a gente apresenta os conteúdos e tal. Então, tem ali, tipo, a gente não consegue rastrear muito tão assim, mas, contrapartida, a gente consegue entender o comportamento do usuário ali dentro bem, bem melhor. Assim. Perfeito, cara, perfeito. Inclusive, eu vejo esse assunto como tópico para a gente discutir lá no fórum da Casa do Desenvolvedor. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você clicar, acessar o nosso fórum, participar. Pode abrir um tópico lá também, se você quiser, para a gente começar a conversar sobre essas métricas, sobre como está sendo essa transição. Que eu tenho certeza que nós temos muito a aprender com vocês e o contrário, a gente quer compartilhar nosso conhecimento, como a gente está fazendo aqui nessa sessão de vídeos falando sobre SEO marketing. Inclusive, cara, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui junto com a gente. Lembrando que nós temos uma série acontecendo aqui no nosso canal, onde a Ká falou sobre o que é SEO, sobre ferramentas, e agora a gente passou um pouquinho sobre o Google Analytics 4. E olha que beleza, temos ainda mais um material vindo por aí, onde a gente vai conversar sobre o quê? Sobre a área de atuação do SEO marketing, né? Onde eu posso seguir, quais cursos eu posso me capacitar. No próximo vídeo você vai saber todas as respostas. Pessoal, se inscreva no nosso canal, comente, curta, enfim, aquelas interações que vocês já sabem como é que funciona, porque ajuda no nosso alcance e, claro, motiva a gente a produzir mais conteúdos como esse. Cara, muito obrigado e até daqui a pouco, então, hein? Gente, é só uma questão aqui que eu lembrei agora, que eu sempre tenho uma coisa que vem na cabeça assim no final, né? Um bônus, hein, gente? É um bônus. A gente estava falando ali, né, das mudanças e tal, e uma questão que vocês vão sentir, a gente aqui dentro da TecnoSpeed também sentiu, é a mudança dos números, né? Nossa, mas parece que os números estão diferentes do GA3 para o GA4. Isso vai acontecer mesmo, fiquem tranquilos. Por quê? Porque mudou a forma de coletar os dados. Também, como a gente tem aí a inteligência, o aprendizado de máquina trabalhando ali por trás, então vai demorar alguns meses para os números se estabilizarem. Então, se vocês fizerem uma pesquisa no Google aí, a própria documentação do Google Analytics, ele vai falar que vai demorar um pouquinho para ele se estabilizar, entender o comportamento. Como esse GA4 ele é focado em comportamento, então ele leva um pouquinho de tempo para ele aprender e entender como é que seu site ele funciona para o usuário. Então, fica tranquilo, vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem, os seus relatórios vão aparecer, e você vai entender muito mais o usuário ali dentro. Então, esse é só o memorando ali, só um lembretinho, para vocês ficarem tranquilos. Perfeito, ali é um bônus muito importante, porque assim, quem trabalha com esses números sabe, né? Quando cai ali a métrica, a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? Por que tá assim? E então aqui a Ká já comentou que de fato já a 4 vai ter ali alguma diferença por conta desse processo de adaptação da própria ferramenta. E, enfim, compartilha com a gente aí, como é que foi o impacto dessa sua mudança? Teve impacto mais positivo, mais negativo, demorou, levou um susto? Deixa aqui nos comentários, vai ali para o fórum, a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque realmente é um ponto bastante importante para a gente discutir, né? Métricas. Inclusive, a gente já falou um pouquinho sobre métricas no vídeo anterior, né, cara? A gente falou sobre ferramentas, as informações que eles geram. Enfim, até o próximo vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.